Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai colocar a galeria com as imagens do pet. E por enquanto vai ser, eu acho que a última aula dessa primeira versão do projeto. Pode ser que no futuro eu grave mais aulas melhorando o projeto, aí eu deixo vocês avisados. Então, bora para o código. Então, o que é que falta a gente fazer? Falta a gente fazer a parte aqui do ver fotos para abrir uma galeria com as fotos. A primeira coisa, eu preciso pegar as fotos daquele pet para poder mostrar na galeria. Então, como é que eu vou fazer isso? Lá no meu servidor eu tenho, para cada pet, eu tenho uma rota que eu consigo, olha, eu quero me retorna as fotos desse pet específico. Então vamos lá, primeiro vamos fazer no Insomnia para vocês verem como é que é essa rota. Então aqui dentro de pet eu vou criar uma rota do tipo get, né, que eu vou pegar informações, vou chamar ela de listar fotos do pet. Então qual é o caminho que eu vou usar? É o caminho, o base URL, né? Barra pets, barra. Aí vem o ID do pet que eu vou buscar, por exemplo, se eu for buscar do ID do primeiro pet com ID 1, barra fotos. Isso essa rota aqui, quando eu mando para o meu servidor, ele vai me retornar todas as fotos do pet que tem o ID 1. Então, para todos os pets, basta eu mudar o ID que ele me retorna as fotos daquele pet. Então, vamos lá fazer aqui o base URL barra pets barra 1 barra fotos. Vamos ver? Aí ele tem duas fotos para esse pet ID 1. Então estão aqui as duas fotos. Ele vai me retornar o JSON nesse formato, correto? Então vamos fazer isso, essa requisição para todo meu pet meu. Ele vai ter que ir lá e buscar e guardar as fotos dele. Então eu vou guardar num estado, vou chamar de fotos, set fotos, use state. Portou lá em cima use state, aí como é um array, fica um array vazio inicialmente. E agora eu vou fazer ele ler, né, ir no servidor e ler todas essas informações das fotos daquele pet e guardar no meu estado. Como é que eu vou fazer isso? Usar um efeito colateral. Use effect, portou lá em cima. Então aqui e deixar por enquanto o array vazio, mas daqui a pouco a gente vai colocar alguma coisa ali dentro. Então, vou fazer um async function get fotos. Vou chamar de get fotos. Aí aqui, const resposta recebe portar o Axios, port Axios from Axios. Aí aqui o await, que não pode esquecer, axios.get e usar aquela URL lá que a gente tem de buscar, que eu mostrei para vocês agora, a rota. Então, vou pegar aqui, só que aqui eu vou precisar misturar variável com texto, aí eu vou usar as classes para poder criar o template literos. Então, eu tenho isso aqui, barra pets, agora eu tenho que passar ali depois do barra pets o que? O ID do pet. E onde é que vai vir o ID do pet? Pet.id, que é o pet que vem como prop, né, para esse componente. Barra fotos. Isso aqui é a rota lá do meu servidor que ele vai me retornar todas as fotos desse pet que tenha esse ID. Então, agora qual é o próximo passo? Set fotos
resposta.data. E aqui eu vou chamar o get fotos para ele fazer. Pronto, agora ele vai executar esse efeito colateral e buscar as fotos e armazenar no meu estado fotos. É, Só que nesse caso eu poderia deixar assim o array de dependência vazio? Poderia, só que o formatador do React que eu estou usando aqui, ele vai falar, olha, o ideal é que você coloque essa variável pet.id aqui como dependência. Por quê? Normalmente, quando eu uso variáveis de fora dentro da minha requisição do useEffect, o mais correto é que eu coloque essas variáveis aqui no array de dependência, que por acaso, se mudasse o ID do pet, ele iria buscar novamente as fotos com esse ID diferente. Então, o mais correto aqui nesse caso é colocar aqui, sempre que a gente usa uma variável aqui dentro para que faz diferença na minha requisição, a gente coloca ela aqui no array de dependência, porque se por acaso mudar essa variável aqui, ele vai executar novamente a requisição para buscar. Então, o mais correto aqui nesse caso é fazer dessa forma. Então, eu tenho certeza agora que ele vai estar retornando e salvando as fotos do pet nesse meu estado fotos ali. Para poder criar a galeria, a gente vai usar também um pacote para que já vem uma galeria pronta para a gente só utiliza, é muito legal de utilizar. Então vamos abrir o terminal. Então no terminal no 1 ele está rodando a minha aplicação React e agora aqui eu cliquei no mais, abri uma segunda janelinha do meu terminal aqui para eu adicionar o Yarn Add, deixa eu pegar o nome aqui do pacote, React BNB Gallery. Então, vou dar o Enter. Enquanto está instalando, eu vou mostrar para vocês esse pacote para vocês verem e consultarem. Como é que eu faço? Que eu ensinei para vocês. Eu pego o nome do pacote, digito no Google e aqui no primeiro link ele veio o link do NPM, onde fica o pacote, e aqui dentro eu consigo acessar a página inicial lá que ele colocou do pacote. Aqui tem explicando como funciona o pacote, tudo. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ele consegue abrir por uma imagem, eu posso clicar aqui nesse botão, ele consegue abrir galeria dessa forma. Tem a possibilidade de colocar legenda, miniatura, só que eu não vou fazer dessa forma, não. Eu vou fazer do jeito mais simples, só mostrando as imagens. E tem as documentações dele aqui no Options, que você consegue ver as informações melhor. E aqui no Getting Started, como instalar, como utilizar, tem tudo aqui. Mas eu já vou passar isso para vocês da forma que eu vou utilizar dentro da nossa aplicação lá do Pets. Então vamos voltar lá no código. Ele já instalou no nosso projeto a biblioteca. Então vamos lá. Eu vou importar a biblioteca aqui. A gente vai dar o import React BNB Gallery from React BNB Gallery. Então a gente vai importar esse componente aqui. Vamos importar também o CSS do componente para ele ficar aquela formatação com a tela preta, tudo certinho. Ele também já dá o CSS para a gente. Pronto. Import React BNB Gallery barra dist barra style.css. Aqui o style dele é sem o S no final. Então aqui ele já vai pegar o CSS certinho para a galeria aparecer
daquele formato que a gente viu lá no site deles. Então, o componente. Para usar esse componente, eu preciso, de acordo com a documentação, de um estado para poder controlar se a galeria está sendo exibida ou não. Então, eu preciso de um estado que armazene verdadeiro ou falso para saber que ele para ele saber se ele deve exibir a galeria naquele momento ou não. Então, vamos criar aqui esse estado. O nome que você quiser para o estado, eu vou chamar aqui de galeria aberta, set galeria aberta. E vai começar com use state, vai começar fechada, então vai começar falso. Correto? Eu preciso de um estado para usar esse componente, então vamos colocar lá o componente na nossa página. Cadê? Eu vou colocar aqui depois do footer. Eu só vou exibir esse componente depois que já tiver retornado o um, já tiver retornado a resposta do servidor carregando o meu estado de fotos. Então eu vou colocar aqui fotos. Fotos é um array. Ponto length. Length é o tamanho do array. Se o tamanho do array é maior do que zero, quer dizer que já retornou e já tenho fotos armazenadas no meu estado. Então, aí eu coloco aqui o e-comercial, então exiba, aí eu coloco parênteses, porque eu vou colocar agora código JSX, então exiba o componente que eu quero. Então, eu só vou exibir o componente quando o meu array de fotos já tiver carregada a resposta do servidor. Aqui é aquele componente React BNB Gallery. Vou fechar aqui o componente e colocar as configurações lá na documentação que a gente vai utilizar. Eu coloco show. Show é para dizer se vai estar mostrando o componente ou não. Quem é que vai controlar se o componente está sendo mostrado ou não? É o estado galeria aberta. Então, se tiver falso, ele não vai estar mostrando o componente. Se tiver verdadeiro, ele vai mostrar a galeria. Eu tenho a propriedade chamada fotos. Essa propriedade chamada fotos, eu tenho que passar o array com as fotos para ele. Eu vou colocar aqui, não vou nem colocar, porque atualmente esse nosso array de fotos, ele não vai estar no formato que esse componente espera que esteja as fotos aqui para ele mostrar. Então, a gente vai ter que fazer uma conversão que a gente vai fazer daqui a pouco, eu vou mostrar para vocês. Eu vou colocar também o onClose, que é o evento. O que é que quando a galeria está aberta e a pessoa clica lá no X para fechar a galeria, o que é que deve ser feito? Nesse caso, eu vou colocar uma função aqui anônima mesmo, set galeria aberta e vou mandar colocar falso. Então, quando a pessoa clicar no X, ele vai chamar essa função que vai dizer, olha, mude agora o estado de galeria aberta para falso. Porque quando ele faz isso, automaticamente aqui tiver falso, ele esconde o componente. E o show thumbnails eu vou colocar aqui para falso. Por quê? Porque eu não tenho thumbnails armazenados no meu banco de dados, então eu não vou mostrar thumbnails nessa minha galeria, correto? Então, isso aqui está faltando aqui informação. Deixa eu mostrar para vocês como é que ele espera receber o array de fotos. E isso eu olhei na documentação, então eu estou passando para vocês porque eu consultei a documentação, lá na documentação do componente está falando, ele espera receber algo assim. Ele espera que seja uma variável, seja um array, e esse array de objetos, cada endereço da foto vai estar num atributo chamado foto.
E atualmente, vamos lá consultar. Atualmente, o meu array de foto, ele está com essa estrutura aqui. Então, essa estrutura, ela não é igual, ela não atende à estrutura que o componente espera que chegue. Então, aqui, por exemplo, eu não tenho aqui escrito foto e tenho outras informações. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar isso aqui. Antes de armazenar isso no meu estado de fotos, eu vou fazer uma conversão, transformar isso aqui para o formato que o componente está esperando. E eu vou fazer isso no meu front-end mesmo, no React. Então vamos lá, eu vou apagar isso aqui, esse eu coloquei só para vocês saberem como é que deveria ser. Então o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou criar uma função, uma function. Eu vou chamar essa função de transformar array fotos, transformar array fotos. Essa função, ela recebe os dados que vierem na minha resposta da minha requisição. Aí ela vai criar um array de fotos para e depois para armazenar no meu estado de fotos no formato que o componente de galeria está esperando. Então aqui eu vou colocar let array fotos, vou criar um array vazio. Aí aqui eu vou pegar os dados, ponto for each, porque os dados aqui eu vou mandar os dados da resposta da requisição. Dentro dele eu vou fazer que vem um array, né, lá do servidor. Basta olhar lá no Insomnia que você vai ver que é um array de objetos. Então eu vou percorrer esse array de objetos, eu vou chamar cada item desse array de foto. Então, aí o que é que eu vou fazer? Aqui agora, eu vou adicionar array fotos ponto push. Vou adicionar no meu array de fotos um objeto já com a informação do jeito que eu preciso. Então, foto, que precisa estar lá chamando foto, e aqui eu vou colocar as duas classes. Aí eu vou pegar o endereço, onde estão armazenadas minhas fotos, barra, e aqui a variável foto.path. Então, o que é que eu fiz? Eu peguei o path que está vindo aqui, que é o nome da foto, já transformei, já junto ela com a parte do endereço certinho da foto e coloco isso num atributo chamado foto, que é assim que o componente espera receber essa, essa informação. Isso aqui eu estou jogando tudo dentro de um array. No final, esse array fotos ele vai estar com essa formatação aqui que a gente espera receber. Deixa eu mostrar para vocês de novo. Então, no final, essa minha variável arrayFotos, ela vai estar com vários objetos aqui dessa forma que é como o componente espera receber. Então, basicamente, eu transformei da forma que veio do banco de dados para essa forma, porque quando eu passar para o meu componente dessa forma, ele vai saber exibir as fotos de forma correta. E aqui eu vou dar um return array fotos, porque minha função vai retornar esse array já montado. Aí o que é que onde é que eu vou chamar isso aqui? Vou chamar aqui, ó, em vez de eu passar resposta.data, aqui no useEffect, eu vou primeiro chamar o transformar array fotos, passando resposta.data. Eu chamei primeiro dentro do set fotos, eu já chamei o transformar array fotos. Então, primeiro vai ser executado o transformar array fotos, que vai vir com a resposta da requisição, vai chamar isso aqui, retornar o array no formato que eu quero, e esse array retornado aqui que vai ser o que vai ser armazenado no meu estado. E agora o meu estado ele vai sempre guardar as fotos no formato que eu espero. Então, aqui eu já coloco fotos e vou mandar o meu
array, o meu estado, que é um array com as fotos já convertidas. Aí agora esse componente vai funcionar. Só falta fazer uma coisa, o botão, colocar o botão de ver fotos, mandar ele abrir a galeria. Como é que eu faço? Aqui no onClick do botão, eu vou chamar uma função que manda abrir set galeria aberta. Ele muda o estado do galeria aberto para true. True. Então ele coloca, olha, agora a galeria, o estado que mostra ou não a galeria vai ser verdadeiro. Aí quando muda aqui para verdadeiro, automaticamente aqui muda o estado, né? O estado vai estar verdadeiro. Se o estado está verdadeiro, ele vai estar exibindo a galeria. O React, ele faz essas coisas automaticamente. Vocês podem me perguntar por que que eu não coloquei, eu já expliquei isso anteriormente, mas vou relembrar, por que eu não coloquei aqui só get galeria aberta como true. Quem lembra aí por que não? Pensa aí a respeito. Lembra que eu falei com vocês, quando eu vou passar a referência de uma função para um evento, alguma coisa assim, se eu colocar dessa forma, ele está com, e eu preciso passar um atributo, ele não vai funcionar corretamente, porque na hora que ele estiver montando, se tiver assim, ele vai executar, em vez de ele passar a referência da função, ele vai executar a função. Ele só aceita passar dessa forma se fosse uma função que não recebe parâmetro, que aí eu estaria passando só a referência da função. Mas quando é uma função que recebe parâmetro, e eu colocar assim, ele não vai passar a referência da função, ele vai executar a função. E eu não quero que execute na hora que está montando esse JSX, eu quero que ele só tenha a referência. Então, nesse caso, eu tenho que colocar dentro de uma outra função para poder colocar corretamente. Aí agora dessa forma funciona. Ele não vai executar na hora que está montando, ele só vai executar na hora que passar o onClick, que é essa função aqui que chama essa outra. Então, é questões que você aprende uma vez e entende como é que funciona. Correto? Então, eu acredito que agora deveria estar funcionando. Então, vamos ver. Eu acho que eu escrevi alguma coisa errada aqui. Deixa eu só olhar. Eu vou copiar aqui do que está aqui no meu já pronto, vou colar. Tinha alguma coisa errada? Tinha, achei. Ou estava faltando o T aqui no dist. Então, salvar. Agora sim, vou só dar um refresh para garantir que está tudo ok. Então, vamos lá, ver fotos. Pronto, ele abriu a galeria e esse cachorro só tinha duas fotos. Fechou. Mini aqui, também acho que só tem duas fotos. Naninha, eu acho que só tem uma foto e pronto. Agora, se eu for lá cadastrar um outro pet e colocar mais fotos, na hora de mandar abrir a galeria, ele vai estar funcionando. Então, essa primeira versão do nosso sistema está funcional. Então, espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido bastante coisas novas aí. Eu tentei trazer para vocês também alguns pacotes novos, esse de galeria que eu gosto muito também, eu acho bem legal, que já vem prontinho para a gente. Eu gosto muito de utilizar coisas prontas, porque evita um trabalho de você ter que fazer tudo na mão, isso aí. Então, quando você, às vezes, isso aí tudo a gente consegue fazer na mão também. Então, obrigado e por enquanto é só isso.